fim dessa série, os irmãos que têm acompanhado nossas reuniões de obreiros, principalmente os obreiros da igreja, estão cientes que a partir do mês de outubro, todo o campo de Campinas vai estar fazendo um estudo sistemático da declaração de fé das Assembleias de Deus. Nós vamos passar aproximadamente 2 anos estudando a declaração de fé da nossa igreja. Então vai ser um tempo de muito crescimento espiritual para todos nós, para a gente de fato saber, pela própria declaração impressa pela nossa casa publicadora, aquilo que é a crença das Assembleias de Deus no Brasil. Isso vai nos trazer muito alento, muito conforto, muita edificação, para que a gente possa ter a nossa fé firmada na palavra de Deus e nas verdades eternas do Evangelho. Então já prepara os irmãos que a partir de outubro nós vamos começar essa série nova e devemos ir com ela até outubro de 2019, porque pelo conteúdo que foi apresentado para a gente vai gastar uns 2 anos aproximadamente. E o mais gostoso é que as terças-feiras vão ser padrão em todo o campo. O que a gente está estudando aqui, a congregação vizinha está estudando também, e dessa forma a gente vai conseguir uniformizar o ensino no campo inteiro, para que os nossos assembleanos campineiros saibam no que a sua igreja crê, e isso vai ser muito importante, meus irmãos, vai ser de muita valia para nós, e com certeza a gente vai ser edificado. Então a gente vai seguir agora nessas terças que faltam de setembro, nessa série. Em outubro já vamos começar a série nova. Todos os irmãos encontraram? 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1, a Escritura Sagrada diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é a base, o fundamento para tudo aquilo que nós cremos, para tudo aquilo que nós devemos experimentar na prática cristã e na nossa vivência das experiências com o Senhor. E graças damos a Deus, o nosso Pai, porque Ele provisionou para nós uma fonte inesgotável de poder espiritual. Como nós mencionamos na terça-feira passada, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, é uma capacitação sobrenatural, distinta da conversão, em que o Senhor Jesus enche de poder espiritual, enche com o Espírito Santo aqueles que são salvos, aqueles que já foram regenerados, que já nasceram de novo, para que eles possam ser testemunhas do Evangelho, proclamando a palavra de Deus com poder. E esse revestimento, nós aprendemos na semana passada, que ele é evidenciado com a primeira vez que uma pessoa fala numa língua não aprendida. Então, a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é você falar em línguas a primeira vez. Isso não quer dizer que ser batizado no Espírito Santo seja falar em línguas, não é. Falar em línguas é um sinal de que você foi, é um sinal que evidencia que você já experimentou a experiência. O problema é que muitos de nós paramos nesse primeiro momento, paramos nesse primeiro passo do nosso crescimento na vida sobrenatural, e a gente acha que as línguas estranhas são tudo que Deus tem para a gente. Não é à toa que muitos irmãos, eles não desenvolvem a fé, não amadurecem, porque eles consideram as línguas até como um Deus. Então, a finalidade da fé dele é falar línguas estranhas, mas na verdade,
a provisão da graça que nós temos é muito maior, porque Deus é extremamente abundante em tudo que Ele faz, meus irmãos. E para que a igreja possa caminhar no poder e na virtude do Espírito Santo, Deus concedeu pelo Espírito dons à igreja, para que ela possa, revestida e capacitada pelo Espírito Santo, trabalhar para a finalidade do avanço do Evangelho e para a edificação da igreja do Senhor Jesus. E é um assunto, irmãos, muito pouco falado na igreja. Infelizmente, nós falamos pouco sobre esses assuntos que são fundamentais para a nossa vida cristã. Por que o pastor Sérgio fala que são fundamentais? Você vai precisar manter a sua Bíblia aberta hoje, que nós vamos ficar bastante no texto de 1 Coríntios 12. O primeiro versículo de 1 Coríntios 12, se você puder marcar na sua Bíblia, está escrito assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Para Paulo, apóstolo, ser ignorante com respeito aos dons espirituais é um grande problema. Ele não admite que os seus fiéis, que os seus discípulos, que aqueles que os seguem, estejam em ignorância com respeito a um assunto tão importante. E nós precisamos, da mesma forma, não sermos ignorantes a respeito do tema, porque é através da manifestação dos dons espirituais que a igreja de Jesus Cristo vai sendo edificada na fé e vai sendo realmente capacitada para avançar pregando o Evangelho. Então a primeira coisa que eu preciso passar para os irmãos é que esse é um assunto de primeira importância. Eu vou fazer uma pergunta sincera para os irmãos aqui, responda para você: quantos irmãos ainda oram para receber dons espirituais? Ainda oram? Falei para responder para você. Todo mundo levantou a mão, né? Então eu vou levantar também. Eu ainda peço, é importante. E eu vou falar algo que talvez choque os irmãos. Um crente salvo em Cristo deve buscar dons espirituais o tempo todo. Nós não podemos olhar para algo que Jesus prometeu e quer dar e olharmos para isso com desdém. Ah, não, está bom do jeito que está. Não, está bom, Jesus, eu só quero ficar sentadinho no meu lugar, eu só quero prestar o meu culto e está bom. Não. A respeito dos dons espirituais, nós não podemos ser ignorantes. Nós precisamos ser sedentos e desejar ardentemente sermos capacitados pelas manifestações do Espírito Santo na nossa vida. Então, um crente que quer ser um crente neotestamentário, que quer seguir a Bíblia, ele deve diariamente nas suas orações falar: Deus, me capacite com dons espirituais. Deus, me encha com o seu Espírito Santo. Deus, não me deixa ficar no raso. No raso já tem muita gente. Eu quero mergulhar nas profundezas do Senhor. Eu quero ir mais fundo. Então nós não podemos ser ignorantes. Qual que era a principal ignorância que os coríntios tinham com respeito aos dons espirituais? Os irmãos sabem que uma boa parte da igreja era composta por gentios. E sendo gentios, eles eram advindos das mais diversas formas de religião. Então ele começa a falar no verso 2: sabeis que outrora, quando vocês eram gentios, vocês se deixavam conduzir aos ídolos mudos, segundo eles guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma que Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode confessar que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Paulo sabia que aqueles irmãos tiveram experiências das mais diversas com toda forma de culto. E provavelmente eles tiveram experiência até com o Espiritismo. E formas primitivas de Espiritismo. Por quê? Porque você vai perceber que quando Paulo apresenta os dons, ele fala o tempo todo: olha, é o mesmo Espírito que faz isso. É o mesmo Espírito que dá esse dom. Para quê? Para que nenhum crente pense que é um Espírito que dá um determinado dom e um outro Espírito que dá outro dom. Lá fora, meus irmãos, nas crenças pagãs que não fazem parte da verdade do Evangelho, você vai ver ali que as pessoas dizem que são visitadas por entidades, por coisas estranhas que a gente não gosta nem de mencionar, e cada entidade se manifesta de uma forma. Na igreja de Jesus não é assim. Na igreja de Jesus as manifestações espirituais têm uma única origem: o Espírito Santo de Deus Consolador. É Ele que distribui todos os dons para todo o corpo de Cristo. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Então, no meio dessa experiência gloriosa, o Espírito Santo ele compartilha com a igreja diversos dons. É importante os irmãos saberem que a lista de 1 Coríntios 12 não é exaustiva. O que significa isso? Não são só esses 9 dons.
Se você pegar Romanos capítulo 12, tem uma lista de dons ali diferente dessa. 1 Coríntios 12 é a mais tradicional, e eu vou explicar para os irmãos depois por quê. Se você pegar outros trechos da Bíblia, dá a entender que existem outras formas de manifestação, mas tradicionalmente nós ocupamos um bom tempo para entender essas aqui, porque costumam ser essas manifestações que causam as maiores dúvidas e os maiores medos dos irmãos. Então é bom que a gente pegue esses 9, disseque eles para que os irmãos entendam o que significa cada um deles, e então incentivar essas experiências, porque o restante dos dons, eles são dons que vão ser usados no serviço cristão, na vida cotidiana da igreja, de uma forma que não é tão espetaculosa, mas que é muito importante, principalmente os dons de Romanos 12. Mas no versículo 4 a gente começa agora a ver Paulo listando esses dons espirituais. Ele diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Diga para o irmão que está do seu lado: existem muitos dons, diga para ele, mas um só Espírito Santo. Muitos dons, um só Espírito. Versículo de número 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O versículo 5 é entendido como os dons de serviço, os dons ministeriais. Então quem dá os dons espirituais, as manifestações do Espírito Santo. Os dons ministeriais é o Senhor Jesus Cristo. E há diversidade nas realizações, verso 6. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. As realizações são as conquistas espirituais. Então a gente lê na Bíblia que Paulo semeou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Qualquer realização que vá para frente para a glória de Deus, não é mérito do Sérgio, não é mérito do Márcio, não é mérito de ser humano nenhum. Deus dá o crescimento para a obra de Deus. É Deus que faz crescer. Então a gente vê aqui que Paulo, ele olha para o Deus triuno, ele olha para o Espírito Santo e vê o Espírito Santo compartilhando dons. Ele olha para o Senhor Jesus e ele vê o Senhor Jesus compartilhando dons. E ele olha para Deus e vê Deus compartilhando vitórias para a sua igreja. E ele pode afirmar: o Espírito vai capacitar vocês, o Senhor Jesus vai separar obreiros para vocês, e tudo que acontecer na minha casa para a minha glória, é porque eu faço a minha obra crescer, é porque eu sou o dono da minha igreja. Aleluia! E aí a gente está chegando no verso 7, e nós vamos encontrar aqui um ponto doutrinário importantíssimo. Você vai ter que marcar o verso 7 aí. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Marque na sua Bíblia, visando um fim proveitoso. Marca aí, por favor. Por que o Espírito Santo concede manifestações, dons, carismas? Cada tradução usa um termo, para um fim proveitoso. Então as manifestações, elas têm propósito, e elas vão acontecer dentro de um propósito determinado por Deus. Na próxima terça-feira a gente vai falar sobre o uso dos dons espirituais no culto cristão. Os irmãos vão entender um pouco melhor essa questão aqui. Mas, por exemplo, vou fazer uma alegoria até menina, mas se todos nós estivermos aqui saudáveis, os dons de curar vão precisar se manifestar? Sim ou não? Não. Deus é sábio. Naquele momento esse dom não é necessário, porque existe saúde na igreja. Vou fazer mais uma colocação aqui. Se não tiver ninguém falando aqui em variedade de línguas, vai haver algum intérprete aqui interpretando? Não. Por quê? Porque a manifestação tem um fim proveitoso. Irmãos, tudo que Deus faz tem propósito. Tudo que Deus faz tem um fim proveitoso. Então a gente vai perceber, conforme a gente for passar os dons, que eles cumprem um propósito muito específico na vida cotidiana da igreja, no avanço da evangelização. E quando não existe a necessidade que esse dom se manifeste, ele não vai se manifestar, e isso não significa que a igreja está fria. Isso significa que Deus simplesmente entende que naquela situação específica não há necessidade das manifestações. Então não chame uma igreja que não tenha dons muito aparentes de uma igreja fria. Ela pode ser uma igreja madura, cheia do Espírito Santo, que está fazendo a obra de Deus. E muitas igrejas que têm aquela catarse são igrejas que à luz da Bíblia são meninas. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio para não apagar o Espírito
e ao mesmo tempo não se tornar menino. E qual que é o caminho para a gente encontrar isso? Procurando conhecer os dons espirituais com ciência, com saber, não sendo ignorantes com eles. Amém, meus irmãos? Então a manifestação vai ser concedida visando um fim proveitoso. Verso 8 começa a listagem dos dons. Porque é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Marque na sua Bíblia a palavra da sabedoria. Irmãos, eu acredito piamente que tudo que nós precisamos saber de Deus está revelado na Bíblia. Tudo, absolutamente tudo. Os irmãos creem nisso também? Bíblia é a fonte inesgotável, fidedigna, normativa. Então, nós vamos encontrar resquícios dos dons na Bíblia. A gente vai ver esses dons aqui operando na Bíblia também. A palavra da sabedoria é considerada pela maior parte dos estudiosos bíblicos e principalmente os pentecostais como uma manifestação sobrenatural de sabedoria em momentos de grande tensão e de grandes dilemas para a obra de Deus. Enquanto eu estudava a Bíblia Sagrada, eu me recordei que houve um momento muito importante na vida da igreja em que a sabedoria sobrenatural se manifestou, que foi o momento de Atos 6, na constituição do primeiro corpo de diáconos da igreja. Quem já viu esse texto na Bíblia alguma vez? O que está escrito ali? Que a igreja cresceu, e a gente espera que a igreja cresça. Só que conforme ela cresceu, ela começou a ter dificuldade para administrar o seu trabalho social. E foi levantada uma questão que uma parte das viúvas de língua grega não estavam sendo beneficiadas na partilha ali que era feita entre os pobres da igreja. E você imagina que Jesus é lindo, irmãos, a igreja cresce com uma beleza. Você vê que em Atos capítulo 1, a gente sabe que tem 120. Em Atos capítulo 2, já tem mais de 3.000. No final de Atos 3, já tem mais de 5.000. E a gente tem quantos líderes na igreja até então? Quantos? 12. Você imagina, pastor Geraldo? 12 cuidando de 5.000? Muita coisa. E obreiros, me ajudem. Jesus mandou separar diácono na igreja? Foi? Foi. E Jesus mandou no ministério dele separar diácono, quando ele estava na terra? Sim ou não? Não. Só que a obra cresceu, surgiu uma necessidade extraordinária, e o Espírito Santo então orienta os apóstolos, através de uma sabedoria sobrenatural, a escolher e separar para si homens que eram cheios do Espírito, para fazer aquele tipo de atendimento. Então, em momentos que a igreja precisa de sabedoria, o dom da palavra da sabedoria se manifesta. Irmãos, vocês vão enfrentar muitos dilemas na vida, muitas provas. Líderes, vocês vão gemer muitas vezes, mas vocês podem contar com a palavra da sabedoria vinda do Espírito Santo de Deus. Deus pode manifestar esse dom. Então, eles são demonstrações de sabedoria para resolver situações problemáticas e específicas que acontecem na vida cotidiana da igreja. Quantos precisam de sabedoria aqui? Podem adorar o nome de Jesus Cristo? Você pode pedir. Tiago recomenda aquele que necessita de sabedoria que peça. Eu não tenho dúvida que ele está pensando no dom. Se você buscar sabedoria sobrenatural, o Espírito Santo vai manifestar sabedoria na sua vida. Amém, meus irmãos? Então esse é o primeiro dom. Precisamos desse dom na igreja, meus irmãos? Sim ou não? Temos buscado ele? Então, quando você orar, diga assim para Deus: Deus, me faça sábio na sua presença. Deus, me dê sabedoria sobrenatural para eu ajudar o avanço da igreja, para eu resolver os dilemas, os problemas da igreja. Se você pedir, o Espírito Santo vai dar sabedoria para você. O segundo dom listado aqui, ainda no versículo 8, diz assim: a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Marque na sua Bíblia a expressão palavra do conhecimento. Meus irmãos, esse dom, segundo a maior parte dos comentaristas bíblicos, eu partilho desse mesmo sentimento que eles. Se trata daquela experiência em que o Senhor Jesus compartilha com o crente
parte da sua onisciência, fazendo com que o crente consiga enxergar coisas que estão ocultas, coisas que não estão aparentes. Esse dom quase sempre é chamado pelos irmãos pentecostais de dom de revelação. Quase sempre, pastor Geraldo. O irmão tem dom de revelação. Aí você olha na Bíblia e não tem esse dom na Bíblia. Aí você coça a cabeça, mas o que está acontecendo? Quase sempre, quando esse dom é legítimo, não é maluquice, não é brincadeira, não é meninice, é o dom da palavra do conhecimento. Nesse dom, o Espírito Santo faz com que a onisciência de Cristo se torne por um momento partilhada conosco, para que aquilo que está oculto, a gente enxergue. Irmão, você já percebeu que às vezes, irmãos, a gente percebe coisa que está ali, enterrada na igreja, não tem resolução, e a igreja começa a orar, começa a se consagrar, e de repente Deus começa a trazer à tona. Irmão, Deus mostra as coisas ainda, meus irmãos. Deus mostra. É só você orar. Quantas vezes a gente deixa, meus irmãos, de cometer erros, porque nós oramos e Deus partilha esse conhecimento conosco. A Bíblia mostra, por exemplo, o episódio em que o dom da palavra do conhecimento apareceu com muita clareza. Em Atos capítulo 5, nós temos uma das histórias mais tristes da Bíblia, a história de Ananias e Safira. Quem já viu essa história? Você já imaginou, meus irmãos, se esse episódio acontece hoje com a gente? Chega um novo convertido aqui, pastor Geraldo, e ele traz para mim uma oferta. Eu estou fazendo a reforma aqui. Pastor, trouxe aqui uma oferta para a reforma. E aí o Espírito Santo fala comigo, que nem falou para Pedro, que ali tinha uma coisa que não estava abençoada, nem aprovada por Deus. Foi o que aconteceu naquela situação. Aquele homem queria observar que todos os discípulos estavam distribuindo dos seus bens para ajudar os pobres. Ele percebeu ali uma oportunidade de obter um prestígio. E a Bíblia diz que ele de fato vendeu sua herdade, mas ele reservou uma parte do dinheiro para ele. Quando ele chegou diante de Pedro, o Espírito Santo já tinha falado com Pedro. E ali, para Deus mostrar que ele não gosta de engano, ali Deus tratou rapidamente, e Ananias caiu morto no chão. E aí você espera que Safira, né, chegue mansinha, né? Apóstolo, errei também, não quero ter o fim do meu marido, mas ela vai com a mesma mentira, e o destino dela é trágico, ela acaba morta também. Por que esse episódio pôde acontecer? Porque o Espírito Santo partilhou da onisciência de Cristo com Pedro naquele momento, para que ele pudesse perceber o engano e então ministrar a palavra de Deus naquela situação. Meus irmãos, Deus vai nos fazer saber coisas muitas vezes. Pela revelação do Espírito Santo, pela manifestação desse dom, a igreja vai sempre ter um olhar espiritual das coisas. Sempre vai ver além. Quantos querem ver além aqui? Podem adorar o nome de Jesus Cristo. Só que esse dom não é para você sair adivinhando, viu? Né? Porque tem gente que cria um misticismo em cima disso, e acontece o seguinte: o irmão foi usado uma vez para trazer uma palavra do conhecimento para alguém. A igreja fica na cola dele: irmão, ora por mim, me revela, irmão, o que Deus tem para falar comigo? Não, irmão, não é assim. O Espírito vai se manifestar quando o fim for proveitoso. Irmão, quando Deus quer falar com você, você não tem que correr atrás, porque o Espírito Santo mora dentro de você, e ele vai se comunicar com você, aqui na sua casa, no seu trabalho, tomando banho, aonde você estiver. A gente não corre atrás de dons, meus irmãos, a gente corre aos pés de Jesus para se consagrar na presença dele. Ele é o nosso dono, ele fala com a gente. Agora tem irmãos que tem um negócio com esse tipo de manifestação, e aí começa a ouvir bobeira. Irmão, cuidado com o que você recebe na sua casa. Cuidado. Tem irmão que não pode ver um profeta na rua e vem fazer uma oração por mim. Vem cá. Aí o que vai orar de manhã é a hora que Deus vai abençoar. O que vai orar à tarde fala que vai se levantar uma grande prova. Aí chega de noite no de ensino e ele escuta uma outra palavra e já não sabe no que crer mais. Não é? Então, irmãos, mas pastor, eu não posso receber as pessoas para orar na minha casa? Pode, mas ora antes. Senhor, pode? O Senhor autoriza? Está vindo em nome do Senhor? Se você fizer essa oração, você vai filtrar pela metade que entra na sua casa.
Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Está muito entupido de falsa profecia, falsa revelação, e está triste, está arrebentado, já não sabe mais o que crer. Mas eu estou liberando a palavra para você aqui nessa noite. E quem sabe essa palavra aqui não é palavra de conhecimento para você. Cuidado com quem entra na tua casa. Irmão, crente salvo não deixa as pessoas colocar a mão na cabeça dele sem saber a procedência. Hoje então, né? Todo mundo põe a mão. Não, irmão, na minha cabeça não é todo mundo que põe a mão, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu quero saber a procedência. Quero saber de onde veio. Agora você não sabe de onde vem, impõe a mão sobre você, e se não for de Deus? Amém, meus irmãos? Amém. Cuidado com essas coisas. Então, através desse dom, esse saber de Cristo, que enxerga a profundeza das coisas, é partilhado para o crente para um fim específico, e ele então consegue enxergar além, para a glória do nome do Senhor. Verso 9: a outro, no mesmo espírito, a fé. Marque a palavra fé. Mas fé é dom, pastor? Fé é dom. Fé é dom. Existem 3 tipos de fé. Pelo menos 3. Alguns comentaristas listam 4. Eu gosto de ficar com 3. Primeira, a fé comum. É aquela fé que fez você não pegar o guarda-chuva hoje. Você olhou para o céu, eu acho que não vai chover. Então você exerceu uma fé natural. Uma confiança comum. Isso é fé comum, fé natural. Todo mundo aqui tem essa fé. O segundo é a fé revelada. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo e dá fé para a gente. Essa é a fé salvífica. Nem todos aqui têm fé salvífica. Para você saber se você já tem a fé salvífica, você tem que responder sinceramente 3 perguntas. A primeira: Jesus é teu único e suficiente Salvador? Sim ou não? Segunda: você está profundamente arrependido dos seus pecados, sabendo que os seus pecados te levarão ao inferno, e você reconhece que só Jesus pode salvar você dessa situação? Responda com sinceridade, sim ou não. Se for responder sim, você tem a fé salvífica. E a terceira característica de quem tem a fé salvífica: ele quer estar em comunhão com a igreja. Ele está perto, não está longe. Por quê? Porque nós somos chamados para ser a família de Deus. Esses são os 3 tipos de fé. Os 2 tipos de fé citados. O terceiro tipo, esse aqui, é o dom da fé. É uma fé sobrenatural. É uma fé que faz você pedir coisa grande para Deus e receber respostas maiores ainda. É uma fé que surge na igreja em momentos de extrema necessidade, para clamar a Deus até que o céu se mova. A gente observa essa fé diversas vezes. Mas existe uma no livro de Atos, e vocês vão perceber que eu estou citando Atos aqui, porque eu acredito que ali em Atos a gente vai ver com muita clareza que a igreja funcionava com os dons. Um momento extraordinário que essa fé, o dom da fé manifestou. Atos 16, Paulo e Silas na prisão. Estão lá, pregaram, libertaram a endemoniada, salvaram ali pela pregação um monte de gente, mas foram presos, injustiçados. Estão dentro de um cárcere, pé preso, mão presa, coluna curvada, machucados, doloridos. Qualquer um de nós aqui, com muito menos, já estava querendo largar de Jesus. Mas eles receberam fé sobrenatural. Está tudo errado, eles estão para morrer. Mas a Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Você percebe que o terremoto não foi a música, foi a oração. E por que estavam orando? Porque tinham fé sobrenatural. E por que oravam? Para que Deus fizesse algo. E o que Deus fez? Moveu o cárcere naquela noite. Não é música que faz cárcere abrir. Louvor não tem esse papel. O que faz cárcere é abrir a oração do crente. Fé sobrenatural. Quantos irmãos aqui estão gemendo muito, passando uma prova que nunca imaginaram passar? Não está na hora de pedir fé sobrenatural? Aleluia! Fé sobrenatural. Deus está disponível, está aqui. Eu não quero sair dessa situação para esbanjar, não. Eu quero sair dessa situação para glorificar mais teu nome. Meu pedido não é egoísta, é legítimo. Eu quero a tua glória. Então não me deixa caído, Deus. Me dá uma fé sobrenatural.
Está todo mundo dizendo que não, mas a última palavra vem do Senhor, eu vou continuar acreditando. Atos mostra isso várias vezes. Quando proibiram a igreja de pregar. Atos capítulo 4. Se fosse nós, parava de pregar. Fazia culto de porta fechada. Mas o que aqueles irmãos fizeram? Foram orar. E não oraram para Deus matar o rei. Não oraram para Deus matar a autoridade. Oraram para ter confiança e coragem para continuar pregando o Evangelho. Deus ouviu a oração. A Bíblia diz que o lugar onde estavam tremeu o tamanho do poder de Deus. O que é isso? Fé sobrenatural. Quando tem fé sobrenatural na igreja, a igreja treme. Aleluia. Precisamos de mais fé, meus irmãos. Deus está falando nessa noite. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa incredulidade, ela é pecaminosa. Não aceita ela no seu coração. Ah, não vai dar. Ah, não vai acontecer. Ah, não vai dar certo. Ah, não vai mudar. Ah, isso não tem jeito. Quem te falou que não tem jeito? Você está servindo um Deus que criou o universo, o poder da palavra dele. Limite o teu problema, mas não limite o teu Deus. Teu Deus é forte. Então peça fé sobrenatural. O Espírito Santo nos faz pedir coisas grandes e receber respostas extraordinárias. É dom, você pode buscar. Há outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Tem alguma coisa diferente aqui? Quem percebeu alguma coisa diferente aqui? O professor do discipulado falou, sabiamente, está no plural. É dons de curar, não é dom. Você percebeu isso? É o único dom que está no plural. Por quê? Aqui, Vigília Gente respondeu corretamente, porque é uma variedade nos dons de curar. Qualquer crente pode orar por cura, viu? A cura foi prometida para a gente. Imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Aqui não é dom, aqui é autoridade. É o poder do nome de Jesus. Você tem que exercer isso em casa. Estou passando estreito, irmãos, que a irmã Hélida nessa gravidez agora, só Jesus. A gravidez da princesa, o enjoo começou com 3 meses. A gravidez do baby, que eu não sei ainda se é princesa, se é príncipe, foi quando ela viu o grãozinho ali e enjoou lá dentro já. Aí, o Espírito Santo não me falou, mas eu entendi. Estou no estreito. Dia inteiro, tem que orar. Tem hora que a barriga está doendo, o enjoo está forte. O que a gente faz? Eu não tenho dom de curar. Mas eu imponho a mão e eu oro. Senhor Jesus, eu não quero que a gravidez seja um fardo para minha esposa. Eu sei que é um sintoma que vai ter, mas eu peço a tua graça. Dá 2 minutos, ela levanta. Passou a dor, passou o enjoo. É a autoridade do nome de Jesus. Você pratica isso na sua casa? Não, eu não tenho coragem. Não é coragem, é fé. Você impõe a mão sobre o enfermo na sua casa? Antes de levar no hospital, impõe a mão e ora em nome de Jesus Cristo. Se Jesus não curar ali, vai abençoar o médico que vai tratar depois. Mas você vai colocar a pessoa debaixo da proteção de Jesus. Impõe as mãos. Minha filha, já partilhei com vocês, sofreu muitos anos com tosse noturna, sem explicação, sem diagnóstico. Começava a tossir 2 horas da manhã, terminava às 6, ninguém dormia em casa. Fizemos tratamento para alergia, não resolveu. Fizemos tratamento para refluxo, não resolveu. O que vocês imaginar a gente fez. Dinheiro, gastou tudo que podia, não resolveu. Até que um dia, confesso para os irmãos que eu estressei. Fiquei nervoso, querendo dormir, cansado, pastor Geraldo. Cansado da Lídia. E essa menina tossindo. E eu falei, Deus, eu sou teu servo, Senhor. Eu não mereço nada das tuas mãos, Pai. Mas eu não posso ficar conformado com a minha filha desse jeito. Impus as mãos sobre ela e repreendi. Irmão, não tosse mais. Faça isso na sua casa. Impõe as mãos em nome de Jesus. Crente, quando você impõe a mão, não é a sua mão, é a mão de Jesus Cristo. Você é corpo de Cristo. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho essa fé. Mas
faz, é Jesus que faz. É o nome dele. Isso qualquer crente pode fazer. Autoridade, mas aqui é dom. E são dons. Variedades de ministração de cura. Aqui o Espírito Santo capacita o crente a exercer autoridade sobre um determinado tipo de enfermidade. Aleluia. Tem um pastor nosso, aquele pastor que é um grande ensinador, pastor Geraldo, que é carequinha, cabelo branco, como que é o nome dele? No seu tempo, que era chamado príncipe dos pregadores nossos, que ficou um tempo lá com o Oriol de Jesus, depois voltou. Gesiel Gomes, pastor Gesiel Gomes. Quem já acompanhou o trabalho do pastor Gesiel Gomes sabe que todo final de mensagem ele ora para quem tem problema de coluna, só por essa oração. 40 anos atrás. De coluna e era curado. Eu vi. Irmãos, eu falo que eu vejo. Eu não conto testemunho dos outros. Eu conto que eu vejo. Porque o que eu vi, eu vi. O que o outro fala, não sei se é verdade. Mas eu já vi Gesiel Gomes pregando. E eu vi esse dom se manifestando. Uma irmã do meu lado, com um bico de papagaio. Ele fala antes da oração, irmãs, tenta tocar o pé. E os crentes lá. Ele ora, ele não faz oração com o pastor Sérgio, gritando, batendo pé no chão, nada. É uma oração classuda. Que nem a oração do Marcos, sabe? Classuda. Termina a oração, irmão, tenta tocar o pé. E os crentes. Instantaneamente. Dons de curar. Só que se ele orar por um gripado, fica gripado, vira pneumonia. Não sabe. Mistério de Deus. Ninguém explica Deus. Está disponível para a igreja. Estamos buscando isso? Não. A gente busca casa na praia, emprego melhor, férias no Caribe, viagem para Disney. Isso aqui não. Mas você imagina o impacto que nós causaríamos na comunidade se a gente trouxesse enfermos aqui e eles saíssem daqui curados? Porque a Bíblia diz que isso pode acontecer. Amém, meus irmãos? Amém. Quantos querem buscar esses dons? Adoro o nome de Jesus Cristo. Então são dons, variedades de dons de curar. Autoridade espiritual para determinados tipos de enfermidades. Nós podemos buscar isso. Mais um. A outro, versículo 10. Operações de milagres. O que é isso? Uma capacitação sobrenatural para que os crentes façam milagres extraordinários. Vou contar para os irmãos que eu já vi. Eu gosto de contar o que eu vejo. Tempo da minha conversão, 98, 99, nós temos que evangelizar todo domingo à tarde. Era um barato. Ia para casa, saía daqui do Evangelho da Mocidade e almoçar. Depois vinha para frente da igreja para poder fazer evangelismo. E aí saía. Eu me lembro muitas vezes de uma irmã que era dessa congregação, uma jovem, muito consagrada a Deus, muito cheia de Deus. E ela estava na rua e ela falava assim: Jesus, está um sol tão quente, Jesus, o Senhor podia aliviar para a gente. Irmão, dava 10 minutos, mas não ficou pro sol. Ou começava a dar garoa, eu achava barato. Eu falava: eu quero esse negócio para mim também. E aí a gente estava quase terminando o trabalho e ela olhava de novo: Jesus, está bom já. Está bom, já está aliviado. O sol voltava a aparecer, irmãos, eu vi isso. E eu não estou aqui para mentir, para sensibilizar vocês, eu não preciso disso. Mas eu vi essas coisas acontecendo. A gente tem na Bíblia um episódio registrado ali em Atos capítulo 13, versículo 8, quando Paulo estava pregando para o procônsul Sérgio. Meu nome está na Bíblia, pastor. E o que aconteceu? Era um mágico chamado Elimas, começou a atrapalhar o trabalho, desvirtuar. Aí Paulo desceu a unção de João Batista nele, e ele chamou o homem: olha aqui, seu filho do diabo, que está me impedindo de fazer a obra de Deus. E ministrou contra ele. O que aconteceu com ele? Ficou cego na hora. Operação de milagres. Não, foi Simão. Simão que comprou o dom. Elimas queria atrapalhar a conversão do procônsul Sérgio. Operação de milagres. Quem já viu coisa assim acontecendo?
Lembro uma vez, eu queria ir numa vigília de oração, minha mãe ainda estava longe de Jesus, não queria deixar eu ir. Brigando para eu ir, eu queria orar. E ela falou, não vai. Eu vou, mãe. Você não vai, eu vou. Fui para o meu quarto, comecei a orar. Jesus, eu quero ir orar, quero te buscar, minha mãe não está deixando. E ela tinha tomado todas aquele dia, ela estava longe de Jesus ainda. E aí eu orei, Jesus, fecha a boca dessa leoa, Jesus, que eu quero buscar a tua face. Desci cheio de fé, morava no sobrado, está lá na sala e a dona Nelma com os dentes cerrados. Mãe, estou indo para a vigília. O dente cerrado estava, o dente cerrado ficou. Jesus fechou a boca da leoa. E a leoa hoje é uma cordeirinha do Senhor Jesus Cristo, para a glória do nome de Jesus. Operação de milagres, está disponível. Acontece. Alguns comentaristas, alguns, não são todos, também colocam nesse dom aquela efetividade maior no ministério de libertação. Alguns colocam aqui também. Eu particularmente não tenho essa linha, mas alguns acreditam que a efetividade que alguns obreiros, alguns irmãos têm maior para ministério de libertação está ligado com isso. Não encontro esse respaldo na Bíblia, mas por que não? É uma questão da gente fazer uma inferência. Mas eu prefiro acreditar em manifestações e operações miraculosas, faz mais sentido com o texto. Mais um dom, a outro, profecia, marca a profecia na Bíblia. Meu horário já está dando já. Vou falar muito de profecia, de variedade de línguas e de interpretação de línguas semana que vem. Então vou só mencionar aqui o que significa o dom de profecia. Uma capacitação sobrenatural para que o crente, impelido pelo Espírito Santo, pronuncie uma palavra espontânea, revelada por Deus. 3 coisas para os irmãos saberem. A profecia, em primeiro lugar, não precisa ser feita em primeira pessoa. Eis meu servo. Não precisa. Não precisa. Às vezes, numa conversa, isso é uma profecia, porque é espontâneo. Segundo, a profecia não é aprendida. Então, quando você vê um pregador falando, olha, eu quero profetizar sobre a sua vida, isso não é bíblico. Isso é uma afronta. A profecia é espontânea. Esse eu profetizo, primeiro, não é autorizado por Deus. Segundo, não tem garantia nenhuma que vai acontecer. Terceiro, pode estar tomando o nome de Deus em vão. Então a gente não profetiza nada. Isso aí é coisa de neopentecostal. O que a gente tem nos nossos cultos é a palavra espontânea. É aquela coisa que de repente o Espírito Santo enche você, você levanta e você fala o que Deus quer falar para a igreja. Então esse aqui é o dom da profecia. Eu vou falar muito sobre ele semana que vem, principalmente para desmistificar algumas coisas que a gente às vezes faz e vê fazendo, mas que não encontra respaldo bíblico. Há outros, discernimento de espíritos. Marque na sua Bíblia. Talvez dos 9 o dom mais necessário. O discernimento de espíritos é a capacidade sobrenatural para você distinguir se uma atividade ou manifestação espiritual provém de Deus ou não. Quem aqui já recebeu profetada já? E revelamento? Agora, quantos aqui são maduros o bastante para admitir que já receberam uma profetada como se fosse uma palavra de Deus? Eu já. Carrego na vida tristes experiências de profetadas que nos concretizaram e que Deus, por misericórdia, nos esclareceu depois. Então esse dom é muito importante, porque através desse dom o Espírito Santo nos faz perceber, entender se uma manifestação espiritual provém de Deus ou não. E isso não vai fazer de você um detetive. Você não vai sair daí falando, ó, isso aqui foi Deus, isso aqui não é isso. Você não vai se tornar um vigilante da igreja, né? É Deus, terra, não é Deus, não é nada disso. Mas você vai ter discernimento para, no momento em que há confusão com respeito à validade de uma experiência, você poder falar se Deus estava naquilo ou não. Amém? Muito importante. Mais um dom, variedade de línguas. Marque na sua Bíblia, é o penúltimo da noite. Existe línguas como sinal, existe línguas como dom espiritual. Tem uma diferença grande.
Quando você foi batizado no Espírito Santo e falou em línguas, você não manifestou necessariamente variedade de línguas. Você teve ali um êxtase, você falou numa língua não aprendida, e aquilo foi um sinal. Esse sinal às vezes acontece nos cultos nossos. É por isso que alguns irmãos têm dificuldade com 1 Coríntios 14, que fala que se não tiver intérprete vai ficar quieto. Tem irmão que é tolo, vai na onda de pessoas que são sensacionistas. Aquele dom que você não pode manifestar se não tem intérprete é a variedade de línguas falada para a igreja como uma mensagem para a igreja. Essa língua tem que ser interpretada. Agora, no momento da adoração, as línguas como sinal vão se manifestar o tempo todo. É tão verdade que quando o Espírito Santo foi derramado entre os dois, 120 falaram em línguas. Não teve o intérprete, e foi o Espírito Santo que fez aquilo. Então, no momento da adoração, os crentes podem e devem levantar as mãos e falar em línguas espirituais. Ai, pastor, mas não tem intérprete. Mas você está aqui em cima falando para a igreja? Não dá. Então fale a sua língua aí para a glória do nome de Jesus Cristo. E não vai na onda de sensacionista que quer nos ensinar o que eles não vivem. Que lá na igreja deles só fala amém quando o pastor bate o sino. Aqui não. Quem manda aqui é Jesus. Aqui o Espírito Santo manifesta e manifesta mesmo. Aqui os crentes se alegram mesmo, porque aqui tem salvação. Aqui pecado é perdoado. Aqui crente é batizado com o Espírito Santo. Aqui a cura acontece. Então saiba discernir isso. A gente vai falar muito disso terça que vem. Então nos momentos de adoração, nas orações, irmão, você pode falar em língua sim, para a glória do nome de Jesus Cristo. E se você se manifestar no dom de variedade de línguas, o Espírito Santo é ordeiro, muito ordeiro. Se ele dá variedade para um, é porque ele está dando interpretação para o outro. Ele nunca vai dar variedade para alguém num culto oficial, público, de adoração, sem que haja um intérprete na igreja. Senão ele é um Deus desordeiro. E a Bíblia fala que tudo é feito com ordem e decência. Amém, meus irmãos? Amém. Então a variedade de línguas aqui são comunicações em idiomas não aprendidos. Podem ser línguas faladas para a igreja como uma mensagem profética, que ao ser interpretado se torna uma profecia, ou podem ser manifestações espontâneas de uma língua não aprendida para atingir fins evangelísticos. Vou contar uma experiência do meu pastor para vocês, pastor Daniel Bueno. Pastor Daniel Bueno, quando ele estava lá em Brasília, se não me engano, ele cantava no coral da igreja. E ele conta que o coral, quando terminou de cantar, pastor Geraldo, o poder de Deus foi derramado na igreja de uma forma linda. E ele começou a falar numa língua que ele nunca tinha falado antes. Ele levantou e falou e sentou. Assim que ele sentou, o dirigente da igreja levantou e disse: assim disse o Senhor. Interpretou tudo que ele falou. E aí você imagina como é que ficou esse culto. Mas o Espírito Santo irmão, o Espírito Santo é lindo. Naquele culto, tinha um esposo de uma irmã que não era crente, alemão, pastor Geraldo. E aí passou uns dias, essa esposa foi lá na casa do pastor Daniel, bateu. Mano, sim, onde que o pastor Daniel aprendeu a falar alemão? Não, mas ele não fala, ele não é alemão, fala português? Como assim alemão? Como assim? Não, naquele culto, ele falou alemão fluente. E o mais engraçado é que o que o pastor interpretou foi exatamente o que ele falou. E por que eu sei disso? Porque meu marido alemão entendeu tudo. Está disponível para a igreja. Temos que buscar. O pastor Geraldo está compartilhando uma experiência de uma irmã que falou
em variedade de línguas, em latim, fluente. E o estudioso da língua entendeu o que ela estava falando. Irmãos, disponível para a igreja. Agora, a variedade de línguas tem que ser necessariamente uma língua terrena? Não. Às vezes é, às vezes não é. Mas quando for esse dom, vai ter interpretação. Amém? Então, todos aqui falam em línguas, os que são batizados no Espírito Santo. Não necessariamente tem o dom de variedade de línguas. E por fim, o último dom listado aqui, a outro, capacidade para interpretá-las. É o único dom vinculado. Para ter interpretação, tem que ter variedade de línguas primeiro. Então, alguém vai falar numa língua, essa língua é direcionada uma mensagem para a igreja, e então vai acontecer a interpretação. Por isso, irmãos, antigamente a gente tinha um costume na igreja, e era um costume litúrgico, que eu acho que nunca foi ensinado, a gente mesmo aprendeu pela própria condução do Espírito Santo. Quando começavam as manifestações, a gente ficava mais atento. E quando alguém começava a falar numa língua diferente, era engraçado, pastor Geraldo, que os crentes, eles iam devagarzinho, eles iam por quê? Eles queriam saber se aquilo era uma mensagem de profecia ou não. Agora hoje, meus irmãos, está os crentes falando língua e estão olhando para o relógio lá. O outro está comendo a unha. O outro está olhando assim para a revista da Avon dentro da igreja, Jesus da Vitória. Então, esse momento para as manifestações dos dons, o corpo tem que trabalhar junto. Você perceber que aconteceu uma renovação, uma visitação de Deus, nesse momento, se você não está no clima, pelo menos abaixa a cabecinha e fecha o olho e fica orando. Deus, fala com o teu povo. Deus, manifesta os dons da igreja. Deus, usa os teus servos. Aleluia. E aí você vai começar a ver essas coisas acontecendo de novo, irmãos, porque estão disponíveis. Está aqui para a gente. O Espírito Santo, ele dá esses dons. A gente só tem que buscar exercitar para a glória do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Aqui termino com uma última aplicação. Olha o que Paulo fala: distribuindo como lhe apraz. Então quem dá o dom é o Espírito Santo. Você pode buscar dons? Pode. Mas quem efetivamente vai dar o dom para você é o Espírito Santo, e ele vai dar o dom que ele quiser. Eu tenho a liberdade para buscar, mas ele vai me usar do jeito que ele quiser. Amém, meus irmãos? Mais uma coisa importante no texto, textual, doutrinário: essa distribuição é para cada um, ninguém fica de fora. Todo mundo pode ter isso, pastor Geraldo. Eu posso, o senhor pode, mas qualquer um, é para cada um. Tem 200 crentes em Carlos Lourenço, ele pode dar para os 200, é para cada um. Então você está incluído nisso. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? E o mais bonito, ele dá individualmente. Ele sabe o dom que você precisa para que a igreja seja fortalecida. Então, você não precisa querer o dom que o irmão tem. Ai, que linda irmã do geração que profetiza, eu quero também. Não. O que ele vai dar para você é individual. É para você, é do seu jeito, tem a sua medida, tem o seu número. E quando ele te usar nisso, vai ser a coisa mais linda do mundo. Amém? Você não foi chamado para imitar ninguém. Deus te deu identidade. E Deus vai te usar de um jeito único e extraordinário para o louvor da glória dele. Aleluia! Amém, meus irmãos? Fiquemos de pé em nome de Jesus Cristo. Termine de ler em casa 1 Coríntios 12. Leia 1 Coríntios 13 para entender o que liga.